Bem-vindos a mais um episódio do Emocional Cast. E hoje eu estou com uma pessoa que eu considero muito. Um vizinho, um amigo, um irmão do coração, uma pessoa extraordinária na minha vida. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, estar aqui comigo, meu amigo Neto! Ip Neto, né? Eu que agradeço, Obrigada. minha vizinha, minha irmã do coração. Muita alegria, muita honra estar aqui com você. E de verdade, você sabe que você pode sempre contar comigo. A gente criou essa parceria, essa sinergia, aquela coisa que o santo bateu em momentos super intensos, importantes, divisores de águas na vida, como a gente tem aqui, produtos, Verdade. filho em conjunto aí, né? Nossa querida obra. Então, é uma alegria imensa estar aqui, Lu. Muito obrigada de coração por ter aceitado o meu convite. Tá aqui falando de algo que é a tua expertise, é o que você faz de melhor. E principalmente, né, trazendo o teu conhecimento, a tua leveza, a tua alegria, a forma que você é. Eu sempre falo, as pessoas que eu convido pra cá são geralmente pessoas que se conectam com o meu coração. Uhum. Por que geralmente? Porque já aconteceu de vir pessoas que foram indicações. Tá? E que eu fui conhecendo e eu percebi que tinha um coração muito parecido com o meu. Por isso que eu falei, geralmente, veio de indicação, eu não sei se tem a mesma energia. Claro. Mas antes do bate-papo, antes de estar aqui, eu tinha certeza que o coração vibrava igual. E você, sem dúvida, né? Vou contar uma história pra vocês. E... Vou contar uma história pra vocês. A gente se conheceu, na verdade, a gente já tinha um vínculo antes de se conhecer, que é desse livro aqui. Sim, total. Esse livro Seja Imperfeito. A gente já estava prestes a fazer o lançamento do livro. Uhum. Recebemos um presente da editora Gente para ir numa imersão chamada Namastê com o nosso maravilhoso Edu. Edu, maravilhoso. Amorosamente. Incrível, maravilhoso. E o Edu me apresentou fisicamente algumas pessoas que também são autoras e uma das pessoas foi o Neto. Né? Só que eu amo as outras pessoas também de paixão. Mas com o Neto foi amor à primeira vista, à Né? primeira vizinhança. A primeira vizinhança, a gente era vizinho no treinamento, né? Vizinho. E todas as vezes que a gente descia na madrugada, que tinha aquele... Ah, é verdade. Como que é o nome daquilo? Pinho, né? Pinho. Tava num umbreu, uma escuridão. A gente achava que era sapo, meu vizinho que ia pra socorrer a nossa Não vida. é verdade? Não. Ia proteger. Na hora de chegar atrasado pras meditações também, Sim. era ele que batia na porta. Sim, ficar depois conversando, depois do treinamento, sem Na hora pra acabar. madrugada. Era o podcast sem estar no estúdio, né? A gente fazia lá. E era um podcast Não mesmo, é? né? Porque a gente falava. E foi maravilhoso, Foi. né? Trocamos muita figurinha e viu que realmente tinha muito a ver, né? E é muita gratidão também, realmente. Foi a conexão ali no Namastê. Foi. E... No Namastreta? Namastreta, mas foi tão intenso, né? Que parece... É engraçado, né, Lu? Eu tenho a impressão como se eu te conhecesse, assim, Há a muito vida tempo. toda, assim, aquela coisa como... Né, Ser vizinhos mesmo, vizinho né? mesmo, tipo assim, Lu, sabe, como se a gente se conhecesse há muito mais tempo do que a gente conhece, né? Acho que Vai isso fazer um mostra ano, a né? conexão, né? Vai Pois é. fazer um ano ainda. Vai fazer um ano ainda, parece que faz uns 20 anos que agora. É tipo... Eu achei que você ia falar mais de 20, Não, tô sendo, né, modesto aqui. Mas faz isso. E depois disso, a nossa conexão... E eu vou ser muito sincera, tem amigos meus da infância que eu não tenho tanto contato igual eu tenho com você, eu também, com o normal. grupo, né? Isso é muito bom. Foi uma turma que se juntou para fazer uma transformação e principalmente para ajudar outras pessoas, que é o Sim. mais legal. O objetivo é o mesmo, né? Sim, o propósito, acho que essa conexão de encontrar pessoas na mesma sintonia, na mesma vibe, né? De, tipo assim, estar em função do mesmo objetivo, mesmo propósito, olhando para aquele mesmo alvo. E aí, quando encontra pessoas e a gente sente essa energia do mesmo alvo verdadeiro, criou-se essa conexão forte. Então, eu acredito que é por isso também. E é claro que o Namastê é uma incubadora de conexão, porque nossa, é muito intenso aquela vivência, né? Então, não tem como também, acho que foram uma soma de fatores ali, mas eu sou muito grato por sua amizade, por sua parceria, você Que sabe que pode sempre delícia. contar comigo.
Vamos contar para as pessoas quem é o Neto, então? O Quem Neto é o Neto? profissional, o Neto pessoa, o Neto ser humano, porque o Neto, para mim, é o que eu falei para vocês: é uma pessoa incrível, extraordinária, um amigo, um parceiro, alguém que eu quero para minha vida inteira. Sim, Mas essa é a visão da Luana, eu quero saber claro. quem é o Neto. Vamos lá. Quem é o Neto? Muito prazer, eu sou o Vivaldo Neto. Também conhecido. Vivaldo, meu povo, Vivaldo. O Neto, porque Quem diria? vem esse nome do meu avô, do meu pai, e eu sou o Neto. Mas Vivaldo, fala, tá vindo aí o seu Vivaldo, parece que é um Um senhor de idade. senhorzinho. O convidado de hoje é o Vivaldo. Fala assim, não, vai ter bingo, né? Alguma coisa assim. Então, realmente um nome mais velho, então por isso que eu uso Neto. Atualmente também conhecido como Hipneto, porque trabalho com hipnose, com hipnoterapia. Eu sou oriundo lá de Socorro, interior de São Paulo, só por Deus, capaz mesmo. Mas moro fora. É outra conexão nossa, né? Porta, porteira, portão. Porteiro, então veio do interior, graças a Deus, só por Deus. E eu sou administrador público de formação, na verdade. Formei pela Unicamp, tenho especialização pela GV. E na pandemia eu fiz um curso com o Murilo Gun, de criatividade, e ele falava para você mudar os seus inputs, se aprofundar em temas que você acha interessante, mas nunca tinha estudado. E aí me veio a hipnose. Comprei um livro, estudei o livro, gostei, fiz uma formação, comecei a atender, e aí começou a ser inevitável essa minha transição. Já faz 3 anos, e já estou com mais de 10 formações internacionais na área, agora como empresário mesmo da hipnoterapia, com uma estrutura, com mais de 10 pessoas já na minha empresa, fazendo atendimentos presenciais, online, palestra. E vou começar agora também com a minha esteira de produtos. Estou muito feliz com essa transição, me sentindo muito leve, porque é essa clareza do propósito, do alvo. Eu sei que esse é o caminho que vai me chegar no sonho. Então, como até o Edu fala, eu cheguei a negociar o caminho, mas nunca o sonho. Mesmo na administração pública, o que me motivava a estar lá, eu falava que era mudar o mundo, fazer o mundo melhor, o impacto positivo na sociedade. Então isso sempre esteve dentro de mim. Mas agora isso está mais claro como eu realmente posso trazer uma mudança concreta, né, na vida das pessoas, de maneira individual, de maneira coletiva, através da hipnoterapia. Então, para mim foi como o grande match, né, o grande fit, o grande encaixe de que faz sentido. E É uma ferramenta incrível para você mudar o mundo de Claro. verdade, né? Claro, eu acredito nisso, como eu falo, os livros, a hipnoterapia, essa mudança, esse autoconhecimento, não muda o mundo, como diria o Paulo Freire. Ele muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então, eu tenho essa clareza e isso me motiva, é um motor infinito, assim, de engajamento e de motivação para fazer aquilo que eu preciso todos os dias, e muito grato por agora estar 100% focado nisso. Por muito tempo eu 100%. precisei fazer aquela coisa, né, da transição, e você faz na hora que dá, na hora que não dá, e agora estou 100% focado nisso, então estou muito feliz, e essa é a minha breve história. Vim no interior, formado em administração pública, queria mudar o mundo, sempre acreditei nisso. Tem uma frase que minha mãe sempre falou para mim: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas engajadas possa mudar o mundo. Na verdade, sempre foi assim que o mundo mudou, com um pequeno grupo de pessoas engajadas. Então, isso me Uau. motivou a ir para a administração pública, mas quando eu experimentei e vivenciei a hipnoterapia, esse mundo, eu tive uma mudança assim, convicta de que esse é o caminho da verdadeira mudança do ser humano. Você entendeu como é que muda o mundo de verdade? Total. E eu falo sempre, Lu, que eu acredito de verdade que eu, você, nós somos um universo particular. Aquilo que a gente vê no Namastê, o Deus que é em mim, saúde o Deus que é em você. Você pode chamar isso de Deus, eu gosto de chamar de universo particular. E é exatamente sobre isso. Você mudar o mundo, o universo, é você se mudar primeiro. Você é esse Deus, é esse universo particular. E se você quiser ser um pouco mais técnico, você vai falar que nem o Nicoleles, o neurocientista, que o cérebro é o criador de tudo, o criador da realidade. Então, se você muda, se você modula suas interpretações, suas emoções, você está mudando a sua realidade. E a sua realidade é o seu mundo. Então, olha só que insight interessante, que atalho. Se eu quero mudar o mundo, eu preciso me mudar, porque eu sou o meu mundo. E isso eu transbordo para as outras pessoas. Quando elas entendem isso Com também, certeza. elas entendem que não é a técnica que muda o mundo. A técnica muda a pessoa, e a pessoa muda o mundo. Uau. Né? Tem tanta coisa nessa frase que você falou que
Tanta coisa no sentido de tanto amor, tanta empatia, tanta compreensão, tanto. é, Falar de pessoas é Claro. sobre isso, né? E para mudar qualquer coisa ao nosso redor, a gente precisa primeiro mudar nós mesmos. Total, a forma como eu faço uma coisa, eu faço todas. Geralmente, aquilo que eu vejo no outro, eu reconheço, porque se eu reconheço, quer dizer que eu tô conhecendo de novo algo que eu já conheço dentro de mim. E fazer esse primeiro passo foi o que me ajudou a sair de um ciclo de ansiedade que eu vivia, uma doença de pele que eu tinha, que precisava operar, e a dermatologista falou pra mim: Ó, Neto, isso aí não tem remédio, não tem pomada, isso aí é único, exclusivamente ansiedade e estresse. Você vai ter que fazer uma operação super invasiva pra tirar lá o cisto, arriscada. E eu passei por uma hipnoterapia e venci o cisto. Ele simplesmente desapareceu. Quando aconteceu isso comigo, eu falei, cara, não é possível que eu vou guardar essa informação só pra mim. Não tem como. Se eu fui ajudado de maneira tão breve, simples e incrível, eu preciso transbordar isso para outras pessoas que também precisam. Isso tem que ser compartilhado. Tem que ser compartilhado. Mas é interessante que muitas vezes eu também me sabotava. Sim. Nesse compartilhar, nesse achar que o que eu sei é importante. Até que no lançamento do livro, foi quando mudou essa grande chave mesmo na veia. Já falei essa história. Ele fala isso muito. Eu falo sempre porque mudou minha vida. E talvez vai mudar da pessoa que tá ouvindo. E eu adoro ouvir. Todas as vezes que você fala, você traz uma emoção que você não faz ideia. Total. O Robson, de verdade, ele olhou, pôs as mãos assim no meu ombro e falou assim: Neto, o seu óbvio é o milagre de alguém. O seu óbvio é o milagre de alguém. Putz. E ali caiu, arrepiado. não foi uma ficha, caiu o correio inteiro, assim. Eu fiquei, uau! Fiquei repetindo a semana inteira: o meu óbvio é o milagre de alguém. Mas é claro. É claro. Eu não preciso ser ultra mega especialista como o faixa preta. Mas se eu sou faixa azul, faixa amarela, eu vou ensinar quem é faixa branca. E aquilo pode ser o milagre da pessoa. Às vezes é um insight, uma ideia, um capítulo, uma frase, uma conversa que vai ser tudo o que a pessoa precisava pra mudar o jogo dela. Às vezes vai mudar um grauzinho. Mas esse grauzinho, quando a gente fala de voo de avião, ele muda completamente o destino final. Então, eu espero, na verdade, tenho a certeza que conversas como essa, iniciativas como essa, por isso que me motivam, por isso que eu fico animado de vir, venho com leveza. Demorou pra vir, né? Porque eu sei que é isso, são ideias, são reflexões que talvez não mudem o mundo, mas mudem pessoas, e essas pessoas vão mudar o mundo. Meu Deus. Pronto, já posso acabar o podcast, Obrigado, né? pessoal, até a próxima, arrasta pra cima. O que eu vou falar depois de tudo isso? Você falou uma coisa e que me chamou muito a atenção. Roberto Chiniachik sempre fala. Eu costumo falar muito dele porque ele é meu mentor, uma pessoa, um ser humano incrível, amigo hoje. Posso dizer que ele é meu amigo. Mas ele me fala uma coisa sempre, não só pra mim, mas fala pra todas as pessoas, que o ser humano é igual a água do mar, salgada em todo lugar. Que a gente faz de uma forma, a gente vai fazer da mesma em todos os lugares. Quando você falou isso, se a gente muda através do processo de terapia, hipnoterapia, qualquer tipo de processos de autoconhecimento, olhando para como eu me comporto, a base, a essenciazinha ali de tudo, para fazer a coisa acontecer na vida, isso faz muito sentido. E partindo disso, você falou uma outra coisa, e eu quero trazer um gancho aqui. Você falou, a gente vê no outro aquilo que tem dentro da gente. Sim. Então, se tá difícil, se eu tô enxergando coisas ruins, vou dar o exemplo agora daquele jogador, você pode me lembrar o nome, Vinícius por Júnior? favor? Claro. Né? Que sofreu vários preconceitos relacionados ao racismo por ser negro mesmo. E o tempo todo ali, as pessoas gritando, as pessoas fazendo. E um pouco antes da gente começar o podcast, eu e o Neto estávamos conversando sobre isso. E o quanto a cultura das pessoas que estavam, né? São pessoas de fora do país, mas a cultura tem um bloqueio em relação ao preconceito, né? Bloqueio não. Uma liberdade, talvez, seria uma forma de ser. Uma passada de pano, né? E um bloqueio em relação a aceitar as pessoas
que são diferentes, não pela cor, mas diferentes porque ele tem um resultado, vamos combinar, né? Incontestável. Incontestável. O cara jogou em tudo quanto é grande Ganhou time. todos os títulos possíveis. E mesmo assim, isso tudo aconteceu na vida dele porque por trás tinha uma ou várias pessoas preconceituosas. Uhum. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, de mudar o mundo, de olhar, porque o ser humano é salgado como a água do mar, em todo lugar, quando olha para um acontecimento como aconteceu isso, como é que a gente pode usar a hipnoterapia, o reconhecimento? Como é que a gente pode, não sei se essa seria a palavra certa, mas tratar Uhum. um problema como esse? Claro. Primeiro ponto, é claro que é super lamentável essa situação, é do reconhecimento. Uma frase que eu uso sempre em terapia. Se algo te incomodou, isso é seu. Maravilha. Se não, se eu falo assim, nossa, como você é verde. Ah, sua verde. Isso te incomoda? Não, porque Não. sei que eu não sou. Então, não te trouxe nenhuma sensação. Não fez sentir, não fez sentido pra você. Então não te incomodou porque não é seu. Então se você olha pra uma pessoa, por conta da cor dela, você se incomoda, isso diz muito, muito sobre você, sabe? Então você, aí que tá me ouvindo, que olha pra uma pessoa negra e ela tem sucesso incontestável como o Vini Júnior, você se incomoda com isso, mesmo que seja num grauzinho pequeno, isso diz muito sobre você, da pessoa que você é. Então, enquanto você parar de tolerar, enquanto você tolerar essa situação de se incomodar com isso, você não muda. Então, o primeiro passo é você reconhecer. Reconhecer. Lembra, se algo te incomodou é seu, e você reconhece no outro aquilo que você já conhece. Por que te incomoda tanto o Vini Júnior ter sucesso? É isso que a pessoa tem que pensar. É porque ele é negro? Mas o que isso significa pra você? Provavelmente, você tem uma crença muito grande de desvalorização, uma insegurança. Porque a única forma que aquela pessoa Que vê agrediu o que outro, né? é na agressão, exato. Na cabeça dela, às vezes consciente, o subconsciente, inconsciente, o que é esse movimento que a pessoa tá fazendo? Você é muito maior que eu, Vini. Você é muito maior. E aí, ela não aceita isso, então ela quer igualar ao mesmo nível dela. Eu tô olhando de baixo pra cima. E aí eu começo a ofender com coisas que são sobre características que nem fazem sentido. Na tentativa de Na diminuir. tentativa de diminuir ele Pra se pra aproximar. ficar. Então você percebe o quanto é uma insegurança tão grande? Sim. E a pessoa que tá apontando esse dedo, é isso, ela tá olhando como maior, é isso que tá por trás. E talvez o primeiro passo para tratar é reconhecer, como qualquer coisa, e entender qual que é essa emoção. Se é uma emoção de raiva, de medo, é por quê? Porque você não consegue, você se sente frustrado, você se compara e fala assim, como que esse moleque dessa idade tá aí, ganhou tudo que pode, é milionário, é bem sucedido, e eu tô aqui frustrado, não saí do lugar. É isso que tá pegando? Então se é isso, pega essa emoção e ressignifica. Porque em algum lugar isso foi aprendido. Sempre tem uma primeira vez. Em algum momento alguém Em fez com que algum você momento, registrasse isso. houve esse registro. E aí isso é reforçado por conta da sociedade, por conta do ambiente. Lamentavelmente, né, claro. Mas esse é o primeiro passo. Reconhecer. É assim, olha pro Vini comemorando o gol do título da Champions. Isso te incomoda? Mesmo que seja num grauzinho pequeno? Se sim, isso diz muito sobre você. Me veio uma dúvida agora, assim, nem ia falar sobre isso, mas talvez até fuja do... Talvez o próprio preconceito vem da forma que a gente estuda na escola enquanto a gente é pequenininho. Não que os professores passam como preconceito, mas a forma de alegar, de falar sobre a história, né, dos escravos e contar sobre a nossa cultura, não que isso não precise acontecer na escola, mas a forma que é feita isso dentro da escola pode ser alguns momentos em que o nosso cérebro vai registrando que ser negro, por exemplo, é uma coisa ruim. Né? Embora eu, pelo menos, tenha uma outra percepção. Eu gostaria muito. Meu pai, ele é... Eu falo que ele é negro porque ele é um moreno bem moreno, né? Minha bisavó, ela era africana, e meu avô alemão. Então, você imagina a mistura. E a pele, toda a sensação, todo o envelhecimento é muito... Então, tem vários pontos positivos se a gente for parar para pensar em cor da pele. Mas esse não é o caso. O que eu quero dizer é que lá atrás,
enquanto eu estudava, em algum momento, talvez uma informação, uma forma da pessoa falar, do professor falar, sei lá, os próprios pais, a gente coloca ali na cabeça. A gente registra no nosso cérebro que isso não é legal para nossa vida. E o quanto esses registros, de quando a gente ainda é muito pequenininho, traz um impacto significativo para nossa vida hoje. A gente está falando agora de um preconceito, mas isso, dinheiro, isso a gente pode falar com qualquer outra coisa, né? E a hipnoterapia, ela chega nesse ponto. Lá no momento onde a gente foi... aconteceu o registro. Sim. É isso mesmo, Na raiz, né? exato. Na primeira vez. Porque a nossa mente, ela trabalha com associação. Então, é o neto que é terapeuta, que é de socorro e tudo mais. Então, ela nunca para. É o neto. Então, ela sempre vai fazer um caminho. É como se ela colocasse em pastas. Então, em algum momento... né, no caso do racismo, infelizmente, mas em algum momento houve essa associação. Sim. Porque não faz sentido lógico racional se a gente parar pra pensar. Sim. Então, provavelmente, essa associação tem até um cunho emocional. Pode ter a ver com isso que eu falei. E aí você, encontrando essa raiz, esse momento, e liberando essa emoção, imaginando que seja de raiva, e olhando de uma nova forma, dando um novo significado, não vai ter mais essa causa desse incômodo. Então, é interessante. Mas todo comportamento, ele vai vir de um sentimento que já é uma interpretação de uma emoção. Sim. Então, a emoção, você não para, pensa e decide. Ah, quer saber do negócio? Vou ficar com raiva. É isso. Ela vem. Quer saber do negócio? Vou ficar com medo. Vou ficar triste. Você não toma essa decisão lógico-racional. Por uma questão biológica mesmo, de sobrevivência. Porque se a gente tá aqui entre um leão, se a gente usar a lógica e a razão, ora, um leão, ele corre a 10 metros por segundo, eu a 5, veja bem. Nesse momento, o leão já comeu nós dois. Por isso que, emoção, ela começa a guiar, sai. Ou luta, vou render o leão, ou fuga, ou até paralisia. Então é uma coisa biológica mesmo. Então, aceitar essa condição humana, que você é um ser humano, se você tá me ouvindo. Então, você não decide essa sua emoção. Sim. E se ela subiu, se fez sentir, faz sentido pra você. Tem algo que incomoda. E você aprendeu isso em algum lugar. E você aí tem que volta na resgatar. raiz, libera a emoção e muda o que foi a causa da percepção. Ou seja, entender por que eu entendi aquilo que eu entendi. Derruba a caneca. Quando eu derrubei a caneca, veio um medo, uma tristeza. Então eu entendi que foi o fato de cair a caneca que me gerou essa interpretação. Então eu posso olhar pro mesmo fato de uma nova forma. Eu falo que são filmes baseados em fatos reais. Já viu isso? Filme baseado em fatos Sim. reais? Não tem? A história que é baseada no fato real. Então, a nossa memória, as nossas percepções são filmes baseados em fatos reais. Tem pessoas que parece que a memória é tipo um documentário. É bem fiel aos fatos. Tem pessoas que ela meio que apaga algumas coisas pra deixar mais de boa do que foi. E tem pessoas que nem foi nada, é um puta drama. Com medo, com raiva, com tristeza, porque a emoção tá ampliando, então tem câmera lenta, tá meio vermelho, aquela coisa. E às vezes nem aconteceu aquilo. Por quê? Porque é um filme baseado em fatos reais. Então qual que é o jogo? Sem mudar o fato, mudar o filme. Um filme que era de tristeza, raiva, medo, pra um filme de alegria, de superação, ou pelo menos o Você é Verde. Aquele filme que você olha e... Neutro. Neutro. Isso aqui não me pega mais, tá? Então essa seria uma forma. E como eu falei, se aquilo tá te incomodando, Trate. é um alerta, porque isso diz muito sobre você. Na verdade, esse é o caminho do autoconhecimento. Porque se eu ficar olhando pra coisas, você é verde, aquilo que pra mim não pega, não vai levar a lugar nenhum. Pra eu entender aquilo que me pega, eu preciso saber o que me incomoda. Ótima explicação. E lembrar também que o nosso cérebro, ele registra todas essas informações, uma tentativa de... Quanto mais informação o nosso cérebro tiver, na percepção dele é melhor, porque são formas de eu me precaver. Então, quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, só que esse sei, esse conheço, não necessariamente são coisas que vêm sendo registradas como real. Pode Sim. ser uma coisa só imaginária. Total. E ela vai estar ali, ela vai estar guardada, ela vai chegar. Tem uma coisa que eu descobri em terapia, num processo de hipnoterapia, inclusive, básico da formação, Claro. né? Pra quem não sabe, eu também tenho formação em hipnoterapia É pela colega. ONU, embora eu não trabalhe com. E eu sou muito curiosa mesmo, então eu vou pra cidade de curiosa. Conhecimento. E uma coisa que eu descobri, que fez todo sentido pra mim quando eu fiz a formação, foi... Eu tinha uma necessidade gigantesca de ser aceita nos grupos.
de mostrar que eu sou boa, sabe? Eu tinha que ser boa. Tá. Então as pessoas tinham que reconhecer isso, que eu sou boa. Uma necessidade de aceitação. E por que eu entendia? E isso era um incômodo pra mim. Incômodo, porque eu ficava incomodada, por exemplo. Vamos pensar, a gente tá aqui, vamos almoçar e você... Eu às vezes fui no banheiro, na hora que eu voltar, vocês já combinaram onde almoçar, você sai. Internamente, eu não chegava a falar pras pessoas, mas aquilo me incomodava. Eu falava, nossa, mas por que ninguém perguntou pra mim? Por que... Sabe aquela coisa interna de... Será que eles não querem que eu esteja junto? Uhum. Uma coisa muito ruim. E aí eu fui buscar na raiz, né? Dentro de um processo de hipnoterapia, a gente entendeu. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela estava num momento muito difícil da vida dela. Uhum. Imagina, ela estava casada com meu pai, morando junto na casa da sogra. Quem é que gosta de morar na casa da sogra? Minha avó, embora ela seja maravilhosa para mim, tenha sido e sempre foi, eu sei que ela tem todas as dificuldades dela também, enfim. E naquele momento, ela queria uma filha mulher, ela teve 4 filhos homens, então ela aceitou minha mãe lá dentro da casa e ela quis fazer para minha mãe tudo que ela não fez porque ela não teve uma filha mulher. Nesse caminho, minha mãe, que morava na roça e trabalhava na roça, teve uma casa boa, Uhum. começou a estudar, foi fazer faculdade, minha avó investiu na minha mãe. Então imagina para ela tomar uma decisão de sair dessa vida de conforto e voltar para a vida, ainda mais, né, já tendo morado, imagina 30 alguma coisa de anos atrás, Uhum. né? Falar isso pro meu avô, que tinha um sistema. Como é que ele ia aceitar ela na casa? Antigamente não era assim. Se saiu da casa e foi morar junto, separar era um tenso. E meu pai saía todas as noites, voltava na madrugada. Quando ela tomou a decisão que ela não ia mais estar casada, que ela ia se separar, ela descobriu que estava grávida. Então, a primeira sensação que ela teve depois de uma conversa que eu tive com ela foi: não engravidei numa boa hora. E possivelmente, qual foi a informação que eu registrei? Não sou bem-vinda. Eu preciso fazer um esforço muito maior para ser aceita, para ser amada, para ser ouvida, para as pessoas me quererem perto. E quando eu cheguei a esse fato em si, eu entendi o quanto isso estava ferrando literalmente a minha vida depois de adulta. Total. Né? Então, são coisas tão pequenininhas que o cérebro já registra. E a gente, quando eu falo cérebro, eu quero dizer que o nosso cérebro não é o primeiro órgão a ser desenvolvido, tá? E esses dias eu vi um estudo que fala que a criança começa a ter sentimento e trazer a sensibilidade do ambiente a partir dos 6 meses, alguma coisa. E nesse estudo fala que não. O embriãozinho que está desenvolvendo o coração, ele já consegue, pelas ondas, sentir e fazer registro através do coração. Porque é todo o nosso sentir. E fez todo sentido esse estudo para mim. Depois eu posso até compartilhar, não lembro agora o nome. Mas foi muito bacana, muito bacana. E ali falava que nós registramos as informações através do nosso sentir, que é o coração. O coração manda a informação para o cérebro, muitas vezes. Primeiro a gente sente, o cérebro registra. E nesse caminho, quantas coisas você, através das coisas que você sente, sentiu um calafrio, sentiu um medo, quantas coisas você já não está registrando na tua cabeça, né? Não posso ficar perto de alguém que é, né, negra. Não posso, por exemplo, dinheiro é sujo. Quantas crenças aí que foram colocadas na sua mente que acontecem a partir disso? Falei demais, mas eu queria ilustrar tudo isso para você e eu quero a tua opinião sobre esses registros e, principal, dicas do que podemos fazer para identificar registros negativos e começar agora a transformá-los, ressignificá-los. Show. Demais o seu relato, Lu. Parabéns pelo seu autoconhecimento, esse nível de conhecimento. São poucas pessoas que olham dessa forma para dentro, reconhecem o problema e mudam. Porque é difícil, né? Claro. Esse é o ponto. Quando a gente tem uma ferida, e assim, se a gente precisa resolver ela, muitas vezes a gente precisa tocar nela. E aí, esse trabalho, esse preço, muitas pessoas não estão dispostas a fazer.
Elas querem mudar, mas elas não querem pagar o preço da mudança. Não só o preço financeiro. O do custo do esforço, do trabalho. Energia, tempo. Total. Então, muitas vezes eu passo algumas coisas que a pessoa precisa fazer, igual eu vou falar agora, algumas coisas, e a pessoa vai vir e fala assim, Neto, mas dá muito trabalho. Não é que dá trabalho. Esse é o trabalho. Se você quer mudar, é exatamente isso que você precisa fazer. Não é que dá trabalho. Esse é o trabalho. Pra continuar como tá, é só não fazer nada. Olha que incrível. Não é? Não é simples? Algumas chavinhas. Né? Pra continuar igual, é só não fazer nada. Aí você tá falando pra mim que você quer mudar. Eu tô te falando que tem um trabalho a ser feito, é óbvio. O Einstein já falava, insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Você tá a vida inteira fazendo a mesma coisa, e você quer que do nada, por um grande milagre, mude tudo na sua vida? É igual pedir pra Deus, né? Ai, Mano, Deus me ajuda, mas eu fico lá sentado com a bunda no sofá. Não faço nada. Eu acho que é a mesma esperança de pessoas que jogam na loteria. Concordo. Né? É que do nada, pum, vou ficar ultra mega milionário, bilionário. Então você pode dar um pulo de sorte e ganhar numa loteria dessas e uau, vira uma iluminação. Mas vamos combinar que a chance é muito baixa, né? Pequena. E talvez mesmo se acontecer, você não vai ter domínio da causa e do efeito, do porquê que você teve aquele resultado. Você não vai conseguir repetir aquilo nunca mais. Então, vamos aos fatos. Sempre que tem um pico de emoção, nosso cérebro registra, porque é algo importante para sua sobrevivência. Então teve um pico de medo, um pico de raiva, um pico de tristeza, ele, tira uma foto ou faz o filme, como eu falei. E enquanto você não muda esse filme, ele fica lá cantando, jogando aquilo lá, aquela informação. Então, se você tem um trauma que trouxe muito medo de ficar sozinho, né? E aí você começa a desenvolver isso, enquanto você não acessa essa memória, esse aprendizado, que não é que é aprendizado que é algo maravilhoso, pode ter sido uma informação negativa, e muda esse aprendizado para um novo, o seu cérebro, a sua mente continua trazendo aquela informação e vai reagir de acordo com isso. Uhum. E como a gente falou, a forma como você faz uma coisa, você faz todas. Então eu vou dar um exemplo aqui prático. Vamos chamar essa pessoa de Maria. Maria, 35 anos, morre de medo de falar em público. E trava, e não consegue falar, e fica aquela cação física e não consegue falar. Maria vai para hipnoterapia, ela volta para uma cena que ela tá no berço e ela tá chorando e não tem ninguém. Então ela viveu um pico emocional ali de tristeza e de medo, na solidão, sem ter ferramentas para lidar com aquilo, e o cérebro dela fez um registro de que é muito perigoso ficar sozinho. Então ela precisa da aprovação das pessoas para ela estar em grupo, porque isso é muito mais seguro. Depois, quando ela tinha 12 anos, ela sofreu bullying na escola. E aí nesse bullying ela reforçou ainda mais esse aprendizado. Ela não pode ficar sozinha, que é perigoso, que as pessoas todo tempo julgam ela, estão contra ela. E por aí vai, vários reforços. Até que chega um momento, aos 35 anos, que ela vai falar em público e o corpo dela traz todas essas reações. Porque pra mente dela, pro cérebro, pro corpo, naquele momento, é como se fosse uma questão de vida ou morte. Ela precisa ser protegida. É muito perigoso. Nossa, Neto, mas não faz sentido lógico racional. É claro que não. É a emoção que tá guiando. Então, enquanto nossa querida Maria não voltar na mente dela e mudar essa interpretação, liberar essa emoção, esse motivo, essa causa vai continuar produzindo o sintoma, o efeito. Então, de maneira prática, como que eu faço isso? Primeiro passo, reconhecer. Então, se me incomodou é meu. Nossa, estou em público, me sumiu um negócio e tal. Às vezes na hora você não consegue. Mas traduz esse incômodo. É mais medo, raiva ou tristeza? Putz, é medo. Medo do quê? Medo de ficar sozinho, por exemplo. Beleza. Então aí você precisa entender quando foi a primeira vez que você sentiu isso, ou a mais marcante, a sua mente vai trazer. Você pode usar de técnica de hipnoterapia, ou até outras abordagens de terapia que você vai chegar nessa primeira vez. Chegou lá, duas coisas. Liberar essa emoção de maneira mais corporal mesmo. Soltar e mudar a interpretação. Então, se eu estava com medo porque eu fiquei sozinho e essa era a grande causa, eu dar uma nova interpretação, como fizer sentido para você. Entendi. Se eu faço isso, eu mudei a causa. Só para engatar, o que é muito comum, Lu? Que talvez isso já ajude as pessoas, um exercício prático mesmo que eu passo para meus clientes. É muito comum que a gente volte nesses momentos e role o jogo da culpa. É verdade. Né? A palavrinha mágica da culpa. Mas olha só que interessante, a culpa, ela não existe. Não tem uma culpa que eu pego e te entrego e falo, tá aqui a culpa. A culpa é uma criação também. Nossa, ela não é física material, você não pega na culpa. É uma criação da mente, é uma ilusão. É uma tentativa, não é que ela resolve, é uma tentativa do cérebro de entender a sensação. Então eu tô lá com medo. Ah, a culpa é da minha mãe.
Aí você para nisso. Resolveu? Não. Mas você meio que fica em paz. Você para de pensar sobre aquilo. Porque você transferiu, na verdade, a responsabilidade daquilo. Total. Então a culpa, geralmente ela segura. Então você que tá me ouvindo aí, se você pensa nessa temática de culpa, se você se sente culpado, vamos olhar pra pai e pra mãe, que geralmente, se a gente fala de primeiras vezes, ou é porque estão, ou é porque não estão. Então, a mega dica pra você, procura, tá? Ou com outras pessoas. E a culpa, ela é imaginária, mas ela fica segurando a emoção. Enquanto a culpa é sua, Lu, e eu tô com raiva disso, eu tô segurando, eu não tô soltando, eu tô ruminando aquilo, e eu tô produzindo os mesmos efeitos, os mesmos sintomas, infinito. Então, se eu preciso soltar, qual seria um contrário de culpa? Perdão. Quando eu perdoei, se eu te perdoei mesmo de coração, perdoei tá perdoado, não tem mais culpa. Mas o perdão, ele também é essa metáfora. Não tem nada a ver com religião, com você gostar do que aconteceu, concordar, achar que foi legal, ficar amiguinho da pessoa. É só essa metáfora de você soltar aquela coisa da culpa que estava prendendo a emoção. Então é um movimento de soltar. Você pode chamar isso de perdão, você pode chamar de fica pra você o que é seu, você pode chamar de uma corrente que se quebra, como fizer sentido pra você, mas você precisa soltar. Isso você pode fazer falando, trazendo a sensação, mas a dica prática, faça 2 cartas. Escreva uma carta da culpa, para você liberar a emoção negativa, e a carta do perdão, para você ressignificar. Carta da culpa. Tudo isso que você quer mudar na sua vida, de quem que é a culpa? Ah, a culpa é do meu pai, da minha mãe, a culpa é minha, a culpa é de Deus, do universo, a culpa é do cachorro, do papagaio. Aí você põe lá, pega essa coisa ruim e põe para fora no papel. No papel, quando você escreve, aciona o cerebelo e do motor, é mais fácil trazer emoção. Então vai ser mais fácil. Depois que terminou a carta da culpa, carta do perdão. Todo mundo que apareceu ali, de culpado, aí você vai exercitar esse perdão, essa metáfora de soltar. Então, eu te perdoo, eu te liberto, vai com Deus, agora eu entendi. Como elabora como fizer sentido. Trazer pra fora é bom, né? Pôr pra fora. Pôr pra fora. Tirar pra fora. Total. E aí isso você vai ter uma dica prática de estar liberando a emoção e mudando a percepção. E essa dinâmica da carta é simples, mas é super poderosa se a pessoa faz nessa intenção correta, trazendo a sensação. Sabe que a frase que me guia, que tá aqui no meu colar, é o importante é o que importa. Eu sempre brinco, né? Focar no mais importante. Então, se você, independente se é numa carta, se é mandando a mensagem pra pessoa, se é falando você, olhando pra você no espelho, você fizer esse exercício de soltar a coisa negativa da culpa e liberar um perdão, uma sensação boa de não tá mais comigo, entendi, vai com Deus, isso é o mais importante. Como você vai fazer isso? Cada um vai ter que achar a melhor forma. Né? Uma prática bem simples, escreve as cartas. Tem uma coisa também legal nisso, é que quando a gente fala de perdão, voltando para a etimologia da palavra, né? 2 vezes, doar, é voltar a se doar. Uau. É se doar de novo. Então, eu sempre uso essa analogia, essa entrega, quando eu vou falar sobre perdão. E o que eu entendo de perdão? Exatamente o que você explicou. Por quê que eu entendo que perdão é olhar e a gente precisa liberar, é soltar, abrir mão e tal. Porque eu entendo que quando a gente tá numa posição em que a gente precisa perdoar, significa que a gente já viveu. Perdão tá no passado, tá, né? Total. Agora, nesse momento, algo do passado tá me incomodando. Então, através da ferramenta perdoar, eu vou liberar aquilo que tá me incomodando do passado para eu poder criar ir pra frente. Uma nova história e Total. caminhar pra frente, não ficar amarrada. Então, quando eu olho o perdão com esse olhar, eu vejo que se você não aprender a perdoar, você não consegue ir pra frente. Total. Você fica travado, amarrado, Total. Parece que é um elástico que te amarra a uma situação específica ali atrás. Total. E pra desamarrar isso, é só você entender que passou. E o que passou, a gente não pode fazer mais nada. Total. Eu não preciso concordar, mas eu preciso aceitar que a situação aconteceu da forma que foi. E que a partir de agora, eu tenho mecanismos, ferramentas, maturidade suficiente para dar próximos passos e ser leve. Total. Faz sentido? Faz muito sentido, Lu, porque... E lembrar que não é o fato, é a sua interpretação do fato que tá cantando aí na mente, o filme que tá sendo tocado todas as vezes. E basta você querer mudar isso, é o primeiro passo. Porque é engraçado, mas muitas vezes a gente se apega no problema. Essa coisa de querer controlar, a gente fica apegado. E a culpa tem tudo a ver com isso. Se o grande culpado da minha vida é meu pai,
Eu tô apegado no problema. E eu tenho, às vezes a gente chama isso de ganho secundário. Eu tenho um ganho que às vezes é maior do que eu resolver o problema. Eu continuar, eu tenho uma história. Então tem pessoas que elas vivem o problema, o sintoma, e ela tá apegada. Às vezes é a única coisa que na cabeça dela ela tem. E ela fica tomando esse veneno porque pra ela é mais confortável continuar tomando esse veneno do que achar uma nova vida. E o DUS, um termo que pra mim é provocativo, que é assim, é você morrer pra aquela versão. Não é que você vai fazer as pazes, você vai morrer pra aquela versão. É nessa intensidade que tem que ser a soltar a culpa. Eu morri pra vida que eu tinha de administrador público. Não tem mais volta. Agora é uma nova vida. É um renascimento. É morte pra aquelas interpretações. Não é meio termo morno, dúvida. Mais ou menos, vou resgatar em algum momento. Ai, hashtag perdão, posta lá uma foto. É de morte pra aquela culpa. Então tem que ser uma coisa assim, realmente... Acabou da minha vida. Acabou. É uma nova vida. Então essa analogia da morte, eu sei que ela é forte, mas tem que te provocar pra realmente mudar mesmo. Que às vezes a gente fala queimar a ponte, dar a win, jogar o chapéu do outro lado do muro e dar uma forma de pegar. Decisão irreversível. Quando você joga isso pra seu conflito emocional, é a chave da mudança. Lu, pra mim não tem mais volta. Eu perdoei meus pais e não tem negociação. Não tem, cara. Eu, a vida inteira, culpei eles. Quando eu entendi e morri pra esse neto imaturo, mimado, que culpava os pais, foi quando eu fui pra vida. Tomei meu lugar de adulto, comecei a ter o sucesso que eu sempre quis, a leveza. Porque é morte pra aquela outra versão. Pra aquilo que tava doendo. E é isso do all-in de queimar a ponte. Não tem mais volta. Uhum. Não é uma do meio termo, perdoei, mas. Não tem mas. Não tem plano B. Perdoei, mas aquele... Não tem plano B. Tem sabe? Que tem isso, que né? ser 100%. Tem que focar no plano A e fazer ele dar certo até ele dar certo. É isso que queimar a ponte, né? Você se obriga a fazer dar certo. Você não tem outra opção. Porque o tal da queimar a ponte você vai pra ilha, você tem uma ponte pra voltar, você tem um plano B, você pode voltar para a ilha. Se você queima a ponte, você tá obrigado a fazer dar certo na ilha. Você vai ter que fazer dar certo. Não tem outra opção, né? Que era da batalha, era a batalha na ilha. Agora, ou eles ganhavam a batalha, ou eles literalmente iam morrer tentando. Né? Então, essa que é a analogia. Então, quando você joga isso pros seus conflitos, é quando o valor é maior que o preço. Concordo. Quando você... Eu falo, é um processo de venda interno. Você tem que se convencer. Por que é importante pra você isso? Você tem que vender a ideia que você quer comprar. Total. É uma persuasão interna, mas é total. Neto, Nossa, então foi super legal, né? Você ressignificar isso aí com seus pais. Claro que não! Foi dolorido. Claro que não! Olha a foto lá no meu Instagram. Da vivência que eu fiz. Quando foi sofrido, foi doído. Foi muito doído, cara. Muito. Mas eu sabia que isso era o preço. Era o trabalho a ser feito pra chegar onde eu precisava. Isso era muito importante pra mim. Muito. Então, o que é importante pra você? Geralmente as pessoas falam, quem tem filho, meu filho, minha família. Então talvez você só não entendeu que a grande prova de amor que você pode dar pra essas pessoas que gostam de você é o seu amor próprio. É você se cuidar. É você estar bem. Quando você entender isso mesmo, compreender, sentir isso, você vai pagar o preço que for. Cara, eu não tenho dúvida que você, Lu, faria qualquer coisa pelos seus filhos. Com certeza. Qualquer coisa. Pessoa que fala, eu mataria pelos meus Pela filhos. minha família, né? por qualquer... Então você paga o preço que for. Mas antes de tudo, precisa cuidar de você. Claro. A gente tem que levar isso pra esse compromisso com a gente mesmo. Pagar o preço que for pra você tá bem. Não aceitar, não tolerar. As pessoas toleram. Eu tô naquele emprego, ela tá naquele relacionamento. E ela tá tolerando. Tô com o corpo que eu não gosto, tô com não sei o quê. Se você tá aí é porque você tolera. Em algum nível. Então é quando você realmente... É uma coisa de raiva mesmo. A raiva é a emoção da ação. De estar meio puto. Cara, não aguento mais isso. Sai daqui, sabe? Mais ou menos. E morrer pra aquela vida. E é esse o caminho. Você me fez lembrar de uma seguidora. Eu postei algo. E foi uma brincadeira, na verdade, que eu fiz, veio na minha cabeça e foi muito legal a brincadeira. Coloquei os números. Não coloquei o número 0, porque eu queria que as pessoas tivessem uma percepção de número entre 1 e 9, e porque não coube mesmo dentro do jogo da velha. Então, é o jogo da velha. São 9, então não dava pra colocar o 0 pra ser 10, né? Não tem. E aí eu coloquei, aí uma grande maioria perguntava, mas e o 0? Eu falava, é só os números sem ser 0. Então conta os últimos 3 números. Qual que era a brincadeira?
Brincadeira era. Depois vocês passam lá pra Tô curioso, eu tô curioso, eu quero ver. lá pra vocês verem essa brincadeira. Sei lá, amor, 2 amigos, 3, coloquei várias mensagenzinhas. E os 3 últimos números do seu RG era pra você ver o que dava, que é o que você mais precisa na vida. Tá. Coloquei lá, né? Aí teve um dos números era fazer mais sexo. E uma das seguidoras falou assim: se dependesse só de mim, e outra era cuidar de si. Daí eu falei: o que depende de você? Se dependesse só de mim, falei: minha amiga, né? Isso é fácil, isso não é difícil. Se arruma bem, vai pra uma balada pra ver se você não arruma Não é uma coisa difícil, não é tão difícil. Tá, esse é um caso. E a segunda coisa era cuidar de si. Ela falou assim: não depende só de mim, isso também. Aí eu fui conversando com elas, né, com todo o pessoal que tava interagindo lá, e falei assim: por que isso não depende de você? Ela falou: porque eu procrastino. Vai. Procrastino pra cuidar de mim. Falei: caramba, olha a visão, né? E qual que é a reflexão que eu tenho pra fazer aqui? A reflexão é: enquanto você não se implicar com coisas que tem a ver com a tua vida, tomar decisões que precisam ser assertivas, decisões partindo do que faz sentido pra você, enquanto você não tomar essa decisão de reconhecer quem você é, de cuidar dos teus sentimentos, de cuidar da tua saúde física, de cuidar do teu coração, você sempre vai deixar que procrastinei, e não sei o que, você vai deixar a vida te levar. Total. Você vai dar o comando para sentimentos que não são seus, Total. mas que você sente porque você não acredita em você, porque você não cuida de você, porque você não se enxerga enquanto ser humano grande, forte, porque eu acredito que todos os seres humanos são pessoas grandes e fortes. Ninguém veio na vida para passar ileso. Todo mundo tem um desafio, e esse desafio nós fomos sim capacitados para poder enfrentar. Bonito. Eu sempre brinco que vamos pensar, você ainda não é pai, mas você é filho, você tem um pai e uma mãe. Sou filho, sou Seus neto. pais, Sou bisneto. Não é mesmo? Seus pais te levavam na loja de brinquedos se eles não tinham dinheiro pra comprar. Claro que não. E por que eles não levavam? Porque eles não tinham. Não tinham, então eles não queriam te mostrar aquilo que você não ia poder ter. Pra sofrer juntos, né? Pra não sofrer. temos. Eu acredito muito nessa verdade. Deus também não te daria a visão, a percepção e o sentimento de que é possível, não te colocaria à prova de pessoas que chegaram onde você quer chegar, se não fosse possível pra você. Uau, faz sentido. Porque se você olha pra alguém e não consegue enxergar o caminho e vê aquilo como algo muito impossível pra você, você sabe que aquilo não é pra você. Agora, se você olha pra alguém, percebe o caminho, sabe que pode ser possível se você se dedicar, se você... Cara, você vai chegar onde você quer. Total. É simples assim. É matemático isso, né? Total. E a mente reconhecendo que ela já conhece. Que ela já conhece. Porque demais. acho que tá tudo dentro da gente, né, Neto? Você sabe que tem uma autora que eu gosto muito, que ela tem uma frase que ela fala assim: a justificativa é o troféu do fracassado. Fracasso. Você gosta dessa autora? Eu gosto, Muito uma boa. autora bem bacana, assim. Fica o convite pra você conhecer. Inclusive, o livro dela tá aqui. Né? E eu acho Tá? que traduz muito isso que você falou, Lu. A pessoa, ela quer tanto lá o sucesso, mas ela acha todas as justificativas possíveis pra falar do porquê que ela tem o fracasso. E ela não tá disposta a mover um dedo pra chegar no sucesso. E aí ela faz esse exercício que você falou de olhar, porque o cara chegou lá tal. Mas aí é sempre, mas ele também, ele é herdeiro. Ele também, ele tem 10 cursos. Mas é que ele, mas é que eu, mas é que justificativa. E é uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Decisão. Tudo. Enquanto eu tolero essas justificativas e ficar no fracasso, é óbvio que eu vou continuar nisso. Então, se eu tô reforçando esse não pra mim mesmo, esse fracasso, isso eu garanto, 100% de certeza que você vai continuar lá. 100%. Agora, se você começar a exercitar o sim pra você, pras oportunidades, pra onde você quer chegar, talvez você não chegue exato no lugar, mas talvez você chegue. Você vai ter a possibilidade, você vai abrir esse universo de possibilidades. São como 2 portas. Se você dá o não, já fechou, 100% de certeza que fechou. Se você dá o sim, ela abre. E aí o que vai acontecer, é claro que a gente não tem a certeza absoluta.
Mas então, E depende muito também do que você vai fazer a partir da porta que total, abriu. essa questão que a gente fala da autorresponsabilidade. Seja o protagonista, a gente falou de filme. Seja você o protagonista do seu filme. Tome essa decisão de olhar para as coisas de uma maneira diferente, de ter esse protagonismo e fazer o melhor que você pode enquanto você não pode fazer melhor ainda. Uau! Essa frase é boa, hein? Cortella sempre fala na palestra dele. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, não é isso? Total. E as pessoas vivem isso todos os dias. Sabe Então, o que quando eu- ela tá nesse, porque sei lá o que da justificativa do fracasso, ela não quer mesmo de verdade. Não é tão importante. Se fosse a vida do filho que dependesse, ele faria. Sabe? Então, acho que a pessoa precisa. Eu sei, às vezes é um ponto cego. E às vezes ela realmente não tá vendo. Por isso que fazer esse tipo de troca de ideia, consumir conteúdo que nem esse, é um exercício fantástico pra pessoa fazer assim, né? Igual você fez agora, né? É aquela história, né? Você não mataria. Mas e se seu pai e sua mãe tivesse prestes a morrer e você tivesse com uma arma na mão, É, prestes a matar? Você Total. mataria ou não? Né? Claro, seu exagerando, filho, mas a de pessoa. alguma forma. E às vezes eu faço analogias assim e a pessoa fala assim: caramba, Neto, que exagero. Exagero é você tolerar isso aí que você tá tolerando na sua vida, irmão. A vida, mais ou menos. Isso é exagero. Quando a gente aponta um dedo pra frente, a gente tá apontando 3 pra gente escondidinho. Total. O problema é estar escondidinho. Então, usando essa metáfora de outra forma agora, né? Porque eu falo assim, apontando é quando a gente tá criticando alguém. Mas quando eu falo que o outro consegue, eu tenho 3 dizendo, eu também posso. E tá escondidinho. O que eu posso fazer é abrir, porque quando eu abro a mão, eu tô compartilhando. Uhum. E a energia começa a movimentar. As coisas pra mim começam a acontecer. Porque agora eu tô mostrando pro outro um caminho, mas eu também tô fazendo parte disso tudo, né? Que massa. Você falou esse negócio da mão, me veio aqui. Faz tempo que. Gente, a gente Tem algo adora que- lembrar das coisas. assim. Tem algo que eu. É uma âncora sinestésica, né? Que se usa em PNL e aí você usa com a hipnose e fica mais forte. Que eu passo para meus clientes, vou passar aqui para todo mundo que tá ouvindo, inclusive para você. Que a gente fala de compromisso com o bem-estar, é isso que a gente tá falando. Eu estar comprometido com o meu amor próprio. E aqui, fazer um resumo pra pessoa guardar na mão dela, nunca mais esquecer isso que a gente tá conversando, é esse símbolo aqui, ó. É o dedo anelar com o dedão. E aí, por que o dedo anelar? É o dedo do compromisso. Porque o dedão é o verdade. dedo do joia, que tá tudo bem. Então é o seu compromisso com o seu bem-estar. Esse é o sinal. E aí você vê que faz um 3, né? Uhum. Porque na nossa vida nós temos 3 dimensões. O racional, o emocional e o da ação. Eu não sei se é proposital, mas o racional é pequenininho e o emocional é maior, tá? Isso, e o emocional você lembra da raiva. Aqui, ó. Facinho de lembrar, nunca mais vai esquecer. Exato, o racional às vezes a gente acha que ele é o mais importante, mas ele é o menor. Pequenininho, e a emoção. E o da ó, ação é o que aponta pra onde você vai. Então esse é o símbolo. E sempre que você quiser, você pode fazer aí na sua casa agora, é uma âncora sinestésica. Você vai tocar e trazer essa intenção do seu amor próprio, do seu compromisso com o seu bem-estar. Então é compromisso, é fiel. Quando você pede em casamento, você não fala assim, meu amor, eu fui 98% fiel. Você acha que ela vai casar com você? Não vai. Então é 100% fiel ao seu amor próprio. 100%, 110%. E aí você vai lembrar racional, emocional e ação, tá? Quando você descobre coisas que você descobriu hoje, você tem um insight. Mas às vezes tem uma emoção bloqueando. Então o insight, talvez você precise liberar a emoção. Quando você faz isso bem, aí você vai pra ação. Então é como se fosse essa escadinha, tá? Razão primeiro, de você... Coisas que você não sabia, daí você descobre, nossa, eu não sei sobre isso, hein? Aí você descobre a sua emoção, que tá potencializando, e aí você vai pra ação. Então, é uma forma de você lembrar Muito bem legal. fácil na sua mão aí, racional, emocional e ação, que pra mim, as grandes 3 dimensões. E é interessante, né? A gente vive num universo tridimensional, não é? 3 3 dimensões, quando a gente vê o cérebro, ele meio que tá, entre aspas, dividido no neocórtex, que é essa parte mais racional, sistema límbico mais emocional, e o reptiliano mais fisiológico de ação. Quando a gente vai estudar terapias, hoje tem mais de 10 formações, você vai ver id, ego, superego, mente consciente, subconsciente, inconsciente. É tudo a mesma Na coisa. hipnose não verbal é A, E, O. Olha só, a gente sempre volta pro 3. Então eu sei que vai ser fácil das pessoas lembrarem. Sim. E aí você tem essa âncora. Então, como que a pessoa usa? Sempre que trouxe essa sensação boa de amor próprio, ela pode... E aí quando ela precisar, ela... Eu tenho uma coisa, né, em relação a esse cérebro que quando eu vou dar uma aula sobre, né? Eu sempre falo que tem também, né? Tem inconsciente de ego, superego,
Tem o sei que eu não sei. Tá. Não, é o sei que eu não sei que eu não sei. Total. São 3 partes do cérebro. Total. É. Nossa, e esse não sei que eu não sei é doido, né? É o ponto cego. É o ponto cego. É o alface no dente. É. Você tá com alface no dente lá, você não sabe que você Não sei, sabe mas- que você tá com alface no dente. E aí, por isso que é fácil a gente palpitar na vida dos outros, porque todo mundo vê. Menos. A pessoa que tá de fora, mas é o meu amigo, é óbvio, você tá com alface no dente, você não tá vendo? Mas eu faço o dente dela, ela não vê, né? Ele não Ela tá vê- vendo. Então, esse Isso, é conhecimento, o autoconhecimento, é você, esse olhar no espelho, de você dar um sorriso, caramba, tem uma alface no meu dente aqui. Deixa eu tirar uma parte do dente, né? Antes de mostrar o que o Reconhecimento. outro tá com alface. É o também. reconhecimento do problema. Então, enquanto você... E realmente, essa pra mim, Lu, é uma das principais estratégias. E por isso que, por exemplo, você é a mulher das conexões, o network, enquanto é importante essa conexão de qualidade. Porque muitas vezes você vai dar um feedback e a melhor estratégia pra você olhar pra algo que você não tá vendo. Então, quando as pessoas me procuram e pedem essas dicas, Neto, o que eu faço, o que eu não faço? Cara, procura ajuda. Para de ser louco sozinho. Porque você tá enviesado no seu óculos. Você não vai ver o alface que tá no seu dente. Então, pede pra alguém que tá de fora. E se essa pessoa for especialista no tema ainda, melhor ainda. Maravilhoso. Vai ser uma máquina do tempo pra você. Você vai encurtar muito o seu resultado. Que ela vai olhar e falar assim, você tem uma alface no dente? Você tá com a mão quebrada? Sei lá o que, faz isso, porque ela tá olhando de fora. Mas ela vai te dar um espelho pra que você consiga se ver. Não é só ela falando. Total, ela vai... Exato. Perfeito. o terapeuta- Ela vai te direcionar e falar assim, você tá com alface no dente. Você fala, tô mesmo? Nossa. Tá aqui, Uau, ó. nossa, é mesmo. Tá aqui, ó. Não Ó, é? esse é ele, né? Então... Diferente do vizinho, do amigo, do papagaio, que vai falar, não vai mostrar, Só não que vai é ter uma encher o evidência. saco. Né? É só pra diminuir. Não, total. Então, por isso que o ambiente, ele é transformador. Total. A coisa do mastermind, as Ai, que conexões. maravilha. Ainda bem que eu sou rodeada de pessoas Não é? maravilhosas, né? E ele pode Né, impor tanto pro mal quanto pro bem. Se bem que eu deserdei esse vizinho, tá? Ah. Mas... Não, que isso. Eu isso aí amo não ele de tem, paixão. vizinho. Não vem Vizinha tirar minha pra- herança. não. Eu volto morar do teu lado, né? Não vai fugir, não. Mas e acho que essa conexão, na verdade, até não é nem física, né? Muito mais mental. Mental. E do dia a dia, como você falou, né? A gente tá mais conectado do que muitas pessoas que eu cruzo aí né, em lugares físicos, mas não tem essa conexão. Então, esse é o importante, que é o que importa. Que é o que- Parar de focar nas interferências, focar no alvo. Sempre lembro disso que você fala, né? Na verdade, eu lembro de muitas das coisas que você me ensina, de todas as vezes que a gente se conecta. Mas o óbvio, né? Que veio Não do é? Amushi, que o Amushi já falou, Falou que veio de outra outro, pessoa, que veio também de veio de outro, outra, e que assim a até gente que vai. baixou a iluminação em alguém que passou aí pra frente. Ainda bem que alguém Que bom, né, né? teve Que esse bom. momento de compartilhar. E o importante é que importa. Então, E quando eu vou me fazer a pergunta, quando eu tô em dúvida, a primeira coisa que eu faço, o importante é o que importa. O que tá me importando agora? uhum, Agora é, sei lá, ficar com a minha família. Então, Uhum. esse é o importante pra mim nesse momento. É isso que realmente importa. Vou ficar com a minha família. Agora vou gravar um foda de um podcast com o meu amigo, com o meu vizinho. uhum. É isso importa. Agora eu vou, sei lá, coisa simples. Agora eu vou cuidar de mim. Agora eu vou. Total. Então, sempre lembrar o Foco. que é importante pra você. Faça uma lista de Uhum. coisas que são importantes pra você começar a praticar. E todas as vezes que, e agora? O que é importante? Olha na lista do que realmente Total. importa. E tem aquele exercício, né? Você pode pegar um papel e escrever alegria. Aí você começa a escrever tudo que você associa com alegria. Aí vê quanto tempo faz que você não faz aquelas coisas que te dão alegria. E tem uma autora que eu gosto que ela fala assim, você vive ou sobrevive? Ah, esse meu amigo. Né? E aí você percebe que faz tanto tempo que você não faz nada daquela lista que te dá alegria, Verdade. que você não tá comprometido com o seu bem-estar, você tá sobrevivendo, vivendo a semana inteira, torcendo pro final de semana chegar, pra eu encher a cara de bebida e esquecer da realidade que eu vivo. É Que o que a loucura grande é essa, maioria- cara? É o que a grande maioria faz. Mas é uma loucura. Aí as pessoas falam, quem faz terapia é louco. É. A gente que é louco, né? Eu que tô a semana inteira aí, doido, sobrevivendo, tolerando tudo que eu mais odeio na minha vida, pra chegar no fim de semana e fugir da realidade. O importante é o que importa, porque a vida não tem preço. Esse é o mais importante. É Eu falo mais no um livro A dia Provocação. ou menos um dia? É mais um dia ou menos dia? Cara, essa pergunta, se você responder quando você acordar, hoje é mais um dia ou menos um dia? Depende do que você quer pro teu dia, né? E quanto dinheiro
você aceitaria pra não acordar amanhã? Qual o valor? Eu sei que nenhum dinheiro vale. Tá vivo, tá no aqui e no Uau. agora. A vida não tem preço. Então sempre vai ser mais um dia, na minha concepção. Porque nada é mais importante do que estar aqui agora com você, Lu. Nada. Que delícia ouvir isso. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. 100 milhões, 1 bilhão. Isso Não é trocaria. muito bom. Então, quando a pessoa tem essa clareza, ela não vai trocar o bem mais valioso da vida dela por coisas tóxicas, ficar tolerando. Ela vai parar de tolerar. Porque essa decisão que não tem preço. Ela entende o que realmente tem importância. É isso. E ela percebe, como tu fala, que ela tá numa gotícula microscópica de sujeira. Mas ela focou tanto na gotícula microscópica que ela mergulhou e agora a vida dela é só essa gotícula. Tudo que ela vê em volta é sujeira, sujeira, sujeira. E aí quando ela faz esse exercício, ela... Uau, era isso aqui, ó. Uma coisinha pequenininha. Que se eu Uma começar gotícula a jogar coisas microscópica. boas, daqui a pouco aquilo ali vai. E ela percebe que ela não é aquilo. Ela tá mergulhada dentro de uma gotícula que é microscópica. Na verdade, ela é muito maior, uma luz muito maior, Lembrei dos óculos do exercício do Edu. né? É a razão. lente como você enxerga o mundo. E tem, assim, você já ouviu falar do efeito placebo? Sim. Então, o efeito placebo é isso. E é tão forte, e as pessoas, elas me Explica para as pessoas. Eu vou explicar. As pessoas falam assim: ah, Neto, mas você acredita nessa coisa de lei de atração? No poder do acreditar? Não é questão de achar. Você já conhece o efeito placebo? O nosso cérebro, ele é tão poderoso em criar a realidade que quando você vai fazer um medicamento, você separa em dois grupos. Um grupo que tá tomando químico mesmo, tem o fator químico, e um grupo que acredita que tá tomando químico, mas não tá tomando uma pílula de água ou de açúcar apenas. Por quê? Porque se você realmente acreditar que aquilo vai te curar, que aquilo tem o químico, o seu cérebro, a sua mente vai fazer de tudo para que aquilo aconteça. Vai ter os efeitos colaterais, vai ter até a cura. Então no YouTube tem, por exemplo, documentário de pessoas que tinham fobia social, não conseguia atravessar uma ponte de medo, começa a tomar placebo e em 30 dias está curado. Por quê? Porque a mente dele teve a convicção, a certeza plena de que aquilo ia acontecer. Então ela fez de tudo para que aquilo acontecesse. Esse é o efeito placebo. E isso serve tanto para coisas negativas. Se eu tiver a certeza, a convicção plena de que vai estar tudo errado, a minha mente vai fazer de tudo para que dê errado. Ela vai me colocar em situações, em ambientes, vai fazer tudo que está ao alcance dela para que dê errado. E o contrário é verdadeiro também. É aquilo que a gente fala, não consigo. Ok, você já determinou que não consegue. Total. A sua mente vai fazer de tudo para que dê Pra errado. não consigo. Ao passo que, se eu acredito que aquilo vai me curar, se aquilo vai dar certo, ela também vai fazer de tudo para que aquilo dê certo. Então, o efeito placebo não depende de crença e tudo mais. Mas muitas pessoas chamam isso de fé. Eu gosto de chamar de fé, porque a fé, ela não é dúvida. A fé é certeza. Fé é convicção. Você não tem meia fé. Ah, tô mais ou menos com fé. Não. Então, isso é o placebo. E aí não é que você entrou num turbilhão da lei da atração. É que a sua mente, sem você perceber, ela tá fazendo de tudo pra fazer a sua fé acontecer. Sabe o que é tudo? Essa realidade que ela tá criando a todo momento. Então, É isso. quando a gente fala do acreditar, de lei da atração, lembra do efeito placebo. Aí não sou eu que tô dizendo. Ah, mas comprovação científica. Tanto é que se você vai testar um medicamento, eles fazem essa divisão de grupos. Um que acredita que tá tomando e não tá, e outro que tá. Pra ver se é a crença de que vai dar certo ou se realmente é o químico. Ok. Olha, cara, se isso não doido. cair a ficha pra você de que tudo tá dentro da sua crença, de você acreditar que é possível, que esse é o primeiro passo, de verdade. Talvez você ainda tá muito apegado e não quer mudar. Mas geralmente as pessoas sempre querem mudar algo na vida, né? A gente Eu sempre quero ganhar mais, precisa, né? eu quero um relacionamento Quer. novo, eu quero emagrecer. O ser humano nunca tá satisfeito, né? Já parou pra pensar? A gente nunca tá tipo assim, ah, agora é isso. Vou apenas. A gente não chega nisso, né? Então. Que É sobre isso. delícia. Você sabia que a gente passou o tempo e... Uau. né? Ah, se Passamos, deixar, a gente A vai gente mesmo. vai. Total. Eu queria que você, antes de falar a mensagem final, contasse para as pessoas onde elas podem te final. encontrar. Muito bom. Ele tá indo, gente. Eu acho É legal. sério esse bilhete. Cara, é verdade. Vou pensar. Conta para as pessoas aonde elas podem te encontrar, onde que a gente encontra o Neto. E... Vou contar.
Tem um lugar que você me encontra que é nesse livro, que eu tenho a honra de fazer parte junto com você, minha querida. Divisor de águas na minha vida. Máquina do tempo na minha vida. Encurtou muito, muito, muito o meu resultado. Muito. Muitas pessoas me conheceram e me conhecem até hoje por causa desse livro. Tá aqui, ó. Hipnoterapia, uma solução para os seus problemas. Que é sobre isso, né? Resolver problemas. Então você me acha no Instagram como @hipneto, HIPneto. Hipnose? Hipneto. Hipneto. Né? Hipneto, lembrei, né, Ju? É facinho de lembrar. Hipneto. Pensou em hipnose? Hipneto. Hipnose, hipneto. Pronto, fácil. E HIP. especialista em hipnoterapia. Usar ferramentas de hipnose para trazer um estado melhor. Para mim, terapia é assim, você sair de A até B sendo bem melhor que A. E aí, quando eu falo de hipnoterapia, eu vou usar de maneira intencional, em conjunto com o cliente, ferramentas de hipnose, de foco, de concentração, de ressignificação, de mudanças conscientes, subconscientes, novos entendimentos, liberações emocionais, para trazer o estado que ela busca. Legal. 2 caminhos, ou sair da dor, ou a recompensa. Legal. É aquela coisa, se eu mudar isso, eu vou ganhar R$1 milhão. Nossa, Opa, agora. Mudei. Então é recompensa. Mas às vezes a recompensa é até coisas que valem mais que dinheiro. Ou ter um tempo de qualidade com meu filho, vou viver leve. Mas o que mais move as pessoas, Lu, é sair da dor. Nossa, Neto, tô com um negócio aqui, tô com uma coisa, tá doendo, tô ansioso, tô depressivo, não aguento mais isso, não tolero mais viver assim, como que eu mudo? Aquela coisa, né? É pra agora, urgência, senso de urgência. Então esse mudança também é o caminho da mudança, né? Sair da dor ou a recompensa. E aí você me encontra no Instagram, em todas as redes, YouTube, Spotify, tem projeto com música, tem muitas coisas. Você fica a par de tudo lá no Instagram, @hipneto. Muito obrigada, viu? E a mensagem final? Vou pensar a mensagem final. Eu ia falar agora, muito obrigada por isso, mas eu gostaria de ouvir essa mensagem final. Tá. Ele me corta, gente! A intimidade é isso, né? A mensagem final... Eu falar que ele ia falar a mensagem final. A mensagem final... A mensagem... Now. A mensagem de agora? Now. Eu vou... Muito boa analogia. Né? Mensagem final... Quando a gente fala de emocional... Quando eu olhei aqui... Resume bem também toda a conversa que a gente teve e essa vai ser a minha mensagem final. Emocional de agora. Você sente as emoções no aqui e no agora. Então, enquanto você continuar projetando futuros negativos, ou ruminando, remoendo coisas do passado, você nunca vai viver a sua emoção do agora. E nada é mais importante do que estar no aqui e no agora. Sua vida não tem preço. Então, para de tolerar o resultado que você não quer. Assuma o compromisso com o seu bem-estar, porque essa é a grande prova de amor que você dá para as pessoas que te amam e para pessoas que você ama. Nada é mais valioso do que você se amar, porque quem ama cuida. E quem cuida, cuida no agora. Não é num futuro imaginário, nem num passado que já aconteceu. Então viva o agora, porque aí você não vai mais sobreviver. Você vai viver, você vai se conectar, porque isso é muito poderoso. Você vai assumir as suas imperfeições e ser aquilo que você verdadeiramente é para chegar no seu propósito. E talvez você se mudando, você vai mudar o seu mundo, o seu universo. E talvez você que está me ouvindo, está a um passo, a uma ideia, a um perdão, a uma ressignificação de mudar sua vida para sempre e chegar onde você sempre sonhou. Então pague o preço da mudança. Não é que dá trabalho, esse é o trabalho a ser feito. Faça, faça e faça e faça e faça e faça e faça. É só fazendo. Esqueça o plano utópico de conquista do mundo. Faça. Feito é melhor que perfeito. Uau. Gratidão, Lu. Eu que agradeço. Muito obrigada. Uhum. Não esquece de comentar, compartilhar, interagir com a gente. Manda um alô no Insta lá. Chama todo mundo. Chama todo mundo. E vem pro próximo episódio que também vai estar tão incrível quanto esse. Um beijo. Beijo. Alegria. Obrigado.